Olá. Nesse período agora, a gente está vivendo um momento um pouco delicado da economia e da política e uma crise que está evidente para todo mundo, agora já não dá mais para esconder, né? E, e na hora de vender, no momento de abordar um cliente, isso fica evidente. Um dos grandes problemas, uma das grandes dificuldades que a gente tem nesse período é de começar a conversa com o cliente, de fazer com que ele aceite conversar com a gente. E esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, essa é uma resistência natural, isso já acontece o tempo todo, né? E aí a gente tem um exemplo muito fácil para ajudar a gente a observar isso, que é quando a gente vai numa loja do shopping, entra e percebe aquele vulto chegando, a gente já sabe o que é o vendedor e a gente já tem uma frase pronta para ele, que é: eu só tô dando uma olhadinha. Talvez em algumas regiões a gente use outras expressões, mas o fato é que a gente tem uma resistência natural à figura do vendedor. E a primeira coisa que o vendedor precisa fazer, antes de começar a falar, que é muito comum, o vendedor adora fazer isso, ele começa falando do produto dele ou de uma grande especial promoção imperdível que o cliente não pode deixar de aproveitar ou vai acontecer alguma fatalidade com ele, né? Eu estou exagerando no exemplo, mas são casos muito comuns realmente, né? Acontece que o cliente não está pronto, o cliente não está pronto ainda para ouvir sobre promoção e sobre produto. Ele não tem interesse despertado em ouvir falar do seu produto. Provavelmente vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. A gente insiste um pouquinho, começa a repetir, daqui a pouco tem alguma coisinha que chama a atenção no cliente, pode até ser que ele queira nos ouvir, mas é chato, né? Esse é a típica atitude do vendedor chato. E a gente pode fazer com que a experiência de compra seja um pouco mais agradável para o cliente se a gente abordar ele um pouco diferente, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa vender quando está diante de um cliente, num primeiro momento, abordando ele, é a entrevista, né? É a possibilidade de a gente conversar juntos sobre negócios, de se reunir para ele para falar sobre o negócio, né? E a gente faz isso dizendo o propósito de a gente estar ali, o motivo, que quer dizer o motivo de a gente estar ali e algo que a gente gostaria de conversar com ele e pedir a licença para ele para a gente poder conversar. Pedir licença não quer dizer, e não quer dizer em aspecto nenhum, usar aquela frase comum de vendedor, que eu não queria tomar o seu tempo. Se você saiu de casa para tomar o tempo de alguém, não tem uma oportunidade para oferecer, é melhor ficar em casa. Então, a gente não sai para tomar o tempo de ninguém, né? Mas no momento que a gente está ali, e principalmente no momento de crise, o que a gente tem que observar é que o problema do cliente mudou. O problema do cliente numa época de crise é passar pela crise. Então, a gente tem que deixar claro no primeiro momento que de alguma maneira a gente pode ajudar o cliente a passar por esse momento que é um pouquinho mais complicado, que a gente tem um produto ou um serviço que pode ajudar nele nisso, ou que ao menos tem algum benefício que se encaixa com esse momento e que pode ajudar ele a passar por esse momento. Se a gente conseguir transmitir essa mensagem para o cliente num primeiro momento, vai ficar muito mais fácil de conversar com ele. Eu espero que a dica te ajude. Boa sorte.